Agora, se você já me acompanha por um tempo, pode surgir uma pergunta. Será que existe um traço de caráter que mais trai ou que trai menos? Para quem não sabe ainda, os traços de caráter moldam a nossa mente durante um processo de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, desde que nós estávamos lá no útero da nossa mãe até os 5 ou 6 anos de idade, em 5 etapas. Os nomes não têm nada a ver com o que você já viu em filmes, e eles são meio estranhos mesmos, mas não tem nada a ver nem com doenças, nem com patologias clínicas. Se formos falar aqui dos traços de caráter, os traços que têm mais tendência a atrair são os psicopatas, que não são aqueles dos filmes, e os rígidos. Mas eu disse tendência, não quer dizer que eles vão trair e nem que só esses traços traem. Mas cada traço trai por um motivo. O esquizoide, que são os magros com aquelas pontas no corpo, eles ficam mais no mundo imaginário. Então ele fica mais no grupo dos que tem menos tendência a atrair na prática, porque ele fica com tudo ali na mente. Mas ele pode sim imaginar. Só que ele só vai partir para a prática se a imaginação não for mais suficiente para se distrair daquele relacionamento real que ficou ruim. Já os orais, que são aqueles mais fofinhos, com carinha de criança, eles traem por carência e necessidade de preencher um vazio. Eles tendem a ser intensos e quando ele se vê carente na relação, ele maximiza a falha do outro, fazendo com que a terceira pessoa pareça perfeita. E como ele é mais emoção, ele sai totalmente da razão e age só com o coração. Mas mesmo assim, mesmo sendo esse traço mais emotivo, ele ainda tem uma tendência um pouco menor. Os que têm muito do traço psicopata, que são os que têm mais formato triângulo pelo corpo, têm mais dificuldades. Por quê? Porque eles têm dificuldade em se entregar na relação. É comum uma pessoa que tem muito de psicopata passar anos com pessoas que eles não confiam 100%. Ele analisa a relação como uma troca de interesse. E quando um dia fez sentido, hoje pode já não fazer mais. Eles são práticos, eles não confiam 100%. E se eles não se entregam 100%, quando o valor da pessoa com quem ele está muda, ele procura uma pessoa que para ele tenha um valor um pouco melhor. Os masoquistas têm uma tendência muito baixa a atrair, porque o masoquista é um traço mais leal de todos. Ele tem formas quadradas pelo corpo, carrega muito peso e evita humilhação. O fato de carregar muito peso pode ser que ele crie como uma válvula de escape. E pode ser que nessa hora ele traia. Trair para não explodir. É uma necessidade de extravasar. Então ele tem uma tendência baixa, mas não é que ele não trai. Já os rígidos têm uma tendência um pouco maior de trair, porque esse traço é desenvolvido justamente quando o processo de mielinização do sistema nervoso está chegando na região da sexualidade, que faz com que a criança descubra novas sensações no mundo e percebe o mundo em pares, menos ela. E aí, para ela não ficar fora, né, para essa criança não ficar fora aí dos pares, o menino ele tenta fazer o par com a mãe. Mas a mãe já é comprometida. E aí a relação vira um triângulo. Só que a criança é a ponta mais frágil. E aí a criança se sente traída pelo seu primeiro grande amor, que é a mãe. E aí o corpo se enrijece, se aperfeiçoa e essa mente passa a ter medo de traição, porque já se sentiu assim um dia. E por isso ele não se entrega no relacionamento. E eles estão sempre buscando inconscientemente um plano B para. Então eles preferem trair do que ser traído. Antes de alguém os trair, eles traem primeiro para fugir do relacionamento. Mas isso não é uma regra, é apenas uma tendência, como eu já disse no início. Os maridos dificilmente têm um modelo de homem que eles seguem, uma pessoa que eles se espelham. Muitos tiveram problemas com seus pais, às vezes o pai nem foi presente, ou não foi um bom exemplo mesmo. Eles dificilmente têm uma figura que representam para eles um modelo para seguir. Alguém que eles olhem e falem, caramba, esse cara é muito bom, eu quero ser como ele. Eu admiro o jeito dele, eu admiro o jeito que ele trabalha, admiro o jeito que ele cuida da família, o jeito que ele cuida da esposa. Na maioria dos casos, ele não tem essa pessoa e ele vai vivendo calado, da maneira que ele acha que tem que ser. Eles dificilmente procuram tratamentos psicológicos, autoconhecimento e terapias que iam ajudar a lidar com essas feridas internas, né, com a sua criança ferida. Muitas vezes, até por uma carência afetiva, uma falta na infância, isso faz com que eles procurem alguma coisa que supra esse vazio.